Pessoal, o assunto agora é deslocamento do equilíbrio, né? Então a gente aprendeu a calcular a constante de equilíbrio, descobrir as concentrações no equilíbrio, descobrir quando o sistema está ou não em equilíbrio. E agora vamos aprender, a partir do momento em que o sistema se equilibrou, vamos aprender a desequilibrar o sistema. Ah, mas para que desequilibrar o sistema se ele está bonitinho lá equilibrado, né? O princípio de Le Chatelier vai ser importante para a gente estudar isso aí. Por quê? Se eu tiver uma reação química que atingiu o equilíbrio, assim ela permanecerá desde que ela não sofra nenhuma perturbação externa. Então, internamente, o sistema não vai ter problema nenhum. Sou eu que estou lá fora no processo produtivo, eu estou lá produzindo um determinado material, o sistema entrou em equilíbrio, só que eu quero produzir mais. Então, vou dar um jeito de o sistema deslocar no sentido de formar mais produto. Então, existem técnicas para fazer isso. As técnicas dependem do tipo de reação e das características delas, né? Le Chatelier, um cientista francês, foi que enunciou esse princípio. Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, ele mesmo reage para minimizá-la. Então, eu tenho um sistema em equilíbrio, eu quero que ele produza mais, eu vou lá e dou um cutucão nele no sentido dele tentar minimizar uma perturbação que eu fiz, e no minimizar essa perturbação, ele vai produzir mais produto. Então, vamos ver como é que é isso. Então, é importante repetir. Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, o próprio sistema reage para minimizar a perturbação. Então, isso aqui é importante. O sistema só vai fazer alguma coisa para minimizar a perturbação. O sistema não é inteligente. Então, você que vai perturbar o sistema e aguardar a reação dele. Para a gente entender o que acontece com a questão de deslocamento do equilíbrio, a gente precisa saber o significado das setas que estão lá nas equações que mostram equilíbrios para a gente. As setas são duas, para a direita e para a esquerda. O que a seta para a direita quer dizer? Eu estou transformando reagentes em produtos. Então, eu estou diminuindo a quantidade de reagentes e aumentando a quantidade de produtos. O que a seta para a esquerda quer dizer? A seta para a esquerda quer dizer o seguinte: eu estou diminuindo o produto e estou aumentando os reagentes. Então, normalmente a gente vai fazer representação de concentração de reagente assim, ó, entre colchetes, e a concentração de reagente e produtos também. Então, o que a seta para a direita quer dizer? Diminuir o reagente e aumentar o produto. O que a seta para a esquerda quer dizer? Diminuir o produto e aumentar o reagente. Então, vamos lá. Temos uma reação, gás H2 com gás I2, formando 2 de gás HI. Então, vamos ver. Vamos estudar aqui o aumento e diminuição da concentração. Então, se eu chegar e aumentar a concentração de alguma coisa, o sistema vai querer diminuir. Se eu diminuir a concentração de alguma coisa, o sistema vai querer elevar, aumentar essa concentração. Então, vamos começar. O H2 ele é um reagente. Se eu aumentar a quantidade de H2, o sistema vai querer fazer o contrário, vai querer diminuir a quantidade de H2. Já que eu aumentei, ele quer diminuir. Então, a seta vai ser para a direita, porque a seta para a direita vai diminuir o H2 que eu aumentei. Eu vou lá e aumento a quantidade de I2. A seta é para a direita também, porque a seta para a direita vai diminuir o I2 que eu aumentei.
Ah, eu vou aumentar a quantidade de produto. Cheguei lá e injeto mais produto lá. Aumentei a concentração de HI. O que o sistema vai fazer? A seta de deslocamento é para a esquerda. Ele vai diminuir a quantidade de HI e aumentar a quantidade de reagentes. Tem que lembrar que é sempre o contrário do que eu faço. Agora vamos trabalhar em diminuição de concentração. Eu vou diminuir a concentração do H2. Se eu diminuo a concentração do H2, qual é a seta que aumenta essa concentração? Seta para a esquerda. Eu vou diminuir a concentração de I2. Qual é a seta que aumenta a concentração de I2 que eu diminuí? É a seta para a esquerda. Então a gente fala que o equilíbrio desloca para a esquerda. Eu vou diminuir a quantidade de produto, que é o HI. Então, se eu diminuir a quantidade de produto, que é o HI, o sistema vai querer aumentar. Qual seta que aumenta a quantidade de HI? A seta para a direita. Tem que lembrar que é sempre o sistema vai ter uma atitude contrária àquela que eu tive. Vamos ver outro exemplo importante aqui, ó. Então, a gente vai ver o que acontece com reagente ou produto no estado sólido. Lembram que os sólidos e os líquidos, eles não entram na constante de equilíbrio. Então, eles não interferem em equilíbrio. Então, seja para aumentar a quantidade de um sólido, ele não vai ter alteração nenhuma, ele não consegue influenciar o equilíbrio. Eu vou aumentar a quantidade do outro sólido, que agora é um produto. Não tem alteração nenhuma, porque os sólidos não conseguem, por ter concentração constante, interferir nos equilíbrios químicos. Aqui, ó, vamos trabalhar a diminuição. Vou diminuir o FeO. Vai ter alguma alteração? Não, porque é um sólido. Então, não tem alteração mexer em quantidade de sólido, né? Eu vou mexer no sólido que está lá no produto. Ó, vou diminuir a quantidade de Fe. Não adianta, não acontece nada. Sólido não interfere em equilíbrio químico. Agora, aumentar a concentração dos produtos ou reagentes que não são sólidos ou líquidos, a gente já viu, né? Vou aumentar a quantidade de CO. A seta vai ser apontada para um lado que diminua o que eu aumentei. Qual lado diminui, qual seta para qual lado diminui a quantidade de CO? A seta para a direita. Vamos ver aqui. Eu vou aumentar a quantidade de CO2. Se eu vou aumentar a quantidade de CO2, a seta vai ter que indicar para o lado que diminua a quantidade de CO2. Qual lado é esse? Deslocamento para a esquerda. Agora eu vou mexer com CO. Vou diminuir a quantidade de CO. Se eu diminuo a quantidade de CO, o sistema vai querer repor, aumentar o CO que eu diminuo. E então a seta vai ser aquela que aponta para a esquerda, porque ele é um reagente. Se eu quiser aumentar um reagente, o sistema tem que deslocar para a esquerda. E por último, vou diminuir a quantidade de CO2. Então, aí eu diminuir a quantidade de CO2, a seta vai ter que apontar para a direita, porque ele vai querer aumentar a quantidade de CO2. Vamos pensar que eu estou num processo industrial, estou produzindo ferro. Os dois produtos são ferro e o CO2. Imagine que eu bolo um método para ir tirando o CO2 durante o processo. Como o sistema vai entender que eu estou diminuindo a quantidade, a concentração do CO2, ele vai estar sempre deslocando para a direita. E eu vou tirando esse CO2, o sistema fica cada vez mais deslocado para a direita. E nessa eu engano o sistema e ele vai produzindo cada vez mais, além do CO2, para tentar diminuir a alteração que eu fiz, ele vai produzir o ferro, que para mim é interessante, é um produto economicamente importante, né? Então, o deslocamento do equilíbrio, ele foi
é estudado principalmente para ajudar nos processos industriais, aumentar a produtividade. Outra coisa importante em termos de deslocamento do equilíbrio é aumento, diminuição da temperatura. O que é aumentar a temperatura? Fazer o sistema absorver calor. O que é diminuir a temperatura? Fazer o sistema liberar calor, não é isso? Então, eu tenho que lembrar que o sistema vai atuar contra aquilo que eu fiz. Então, como é que funciona? Um equilíbrio sempre vai ter um lado endo e um lado que é exo. Isso eu vou ver pelo ΔH. O ΔH aqui está me dizendo o quê? Está me dizendo que é um sistema exotérmico, né? Ele vai me falar isso, a informação que a equação traz é a informação da reação da esquerda para a direita. Então, se aqui é negativo, quer dizer, esquerda para a direita é exotérmico. Então, o aumento da temperatura não é absorver calor? Qual que é o contrário de absorver calor? Liberar calor, ou seja, quando eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o lado exotérmico, que aqui no caso seria da esquerda para a direita. Agora, eu vou diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura é fazer o sistema liberar calor. Então, eu vou deslocar o sistema no sentido de absorver calor. Qual o sentido que absorve calor? O endotérmico. Nesse exemplo que a gente tem aqui, então, funcionaria o seguinte. Se eu diminuísse a temperatura, eu estaria favorecendo o endotérmico, ou seja, estaria favorecendo a seta para a esquerda, para os reagentes. Aumento e diminuição da pressão total do sistema. Válido somente para sistema com pelo menos um componente gasoso. Então, tem que ter pelo menos um componente gasoso. Então, se eu aumentar a pressão, o sistema vai deslocar para o lado que tiver menor número de mols de gás. Então, vou ter que contar esses mols. Se o sistema diminui, se eu vou lá e diminuo a pressão sobre o sistema vai deslocar para o lado com mais mols de gás. Então, tem que tomar cuidado com essa contagem. Nosso exemplo aqui. SO3 se transformando em SO2 e O2. Então, todos são gases, ó. Então, vou ter que ver aqui quantos mols eu tenho nos reagentes e quantos que eu tenho nos produtos. Nos reagentes eu tenho 2. Nos produtos eu tenho 2 com mais 1 aqui, 3. Então, eu tenho 3 nos produtos e 2 nos reagentes, tá? Então, quando eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para o lado que tem menos, ou seja, para a esquerda. Quando eu diminuir a pressão, vou deslocar para o lado que tem mais, ou seja, para a direita. Na outra reação, 1 mol de Cl2, 1 mol de H2, do outro lado 2 mols de HCl. Eu vou ter aqui um empate, 2 mols nos reagentes, 2 mols nos produtos. Não adianta nem aumentar nem diminuir pressão, porque se tiver empate em número de mols de gases, não desloca por alteração de pressão. Certinho? E os catalisadores, gente, para finalizar, os catalisadores, quando eu penso que aqui tem duas reações acontecendo, uma da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda, os catalisadores vão abaixar a energia de ativação de ambas as reações, nos dois sentidos. Então, os catalisadores vão acelerar as duas reações. E no frigir dos ovos, ele não vai adiantar nada, ele vai acelerar as duas reações. Então, os catalisadores não têm
influência sobre os equilíbrios químicos. Muito importante isso aí. Certinho?